Você sabia que a Constituição brasileira coloca a dignidade da pessoa humana como um dos fundamentos da República Federativa do Brasil? O que significa isso? Para falar de dignidade da pessoa humana, precisamos primeiro explicar este conceito. O nosso artigo 1º da Constituição Federal traz os fundamentos da República Federativa do Brasil e lá coloca, no seu primeiro inciso, a dignidade da pessoa humana. Seja um dos nossos fundamentos mais importantes. Bom, para explicar esse conceito, a gente tem que, primeiramente, explicar o conceito de pessoa. O conceito de pessoa, ele surge lá na Idade Média por um dos grandes filósofos desse período, que é São Tomás de Aquino. São Tomás de Aquino, ele elabora esse conceito numa tentativa de explicar a Santíssima Trindade. Ele está tentando explicar como é que Deus é um e é três ao mesmo tempo, porque percebam, Pai, Filho e Espírito Santo, há um elemento comum de divindade em todos eles, mas isso não é suficiente. Como que eu diferencio um do outro? E aí São Tomás diz, porque cada um é uma pessoa, e por isso que a cada pessoa eu dou um nome. E aí São Tomás, inclusive, traz exemplos onde ele justamente mostra essa questão do nome. Quando a gente por que a gente dá um nome a uma pessoa? Por que a gente chama ela por um nome? Porque justamente cada pessoa é única. A palavra pessoa, ela se diferencia, por exemplo, da noção de indivíduo, né, que, por exemplo, na biologia, a noção de indivíduo é extremamente importante. Se você vai estudar uma ciência como a biologia, você vai tratar a todos daquela espécie como indivíduos. Mas nós, indivíduos da espécie humana, temos um outro conceito mais elaborado, que é o conceito de pessoa, justamente para indicar uma dimensão ética maior, ok? Então, justamente por isso, vejam, hoje se fala muito no CPF, né? Uma das grandes discussões que tomou as redes sociais é o CPF versus o CNPJ. Quando a gente chama a pessoa de CPF, a gente está reduzindo ela a um número, a gente está tratando ela como um mero indivíduo e está ignorando o quê? Que ali existe uma pessoa. Bom, o conceito de dignidade da pessoa humana, ele veio para a filosofia ocidental pelo grande Immanuel Kant, um dos principais, talvez o principal representante do iluminismo. O Kant é de um período onde ocorre a chamada secularização das ideias, ou seja, os conceitos que antigamente eram tratados como fenômenos religiosos, ou seja, a tudo eu dava uma explicação religiosa, foram racionalizados. Então não se recorre mais a ideias religiosas. Portanto, o conceito kantiano ele é completamente racional e não faz nenhuma menção a Deus. Porém, sabemos, além do fato de que o Kant era extremamente religioso, que este conceito tem profundas origens no cristianismo. A ideia contida no conceito kantiano é a seguinte: toda pessoa, justamente porque é única, e essa ideia vem lá do cristianismo, só que no cristianismo é aquela ideia de como todos somos filhos de Deus, e somos, inclusive, né, em São Tomás de Aquino isso fica bem claro, sua imagem e semelhança, na Bíblia também isso é dito. Portanto, cada pessoa, pelo simples fato de ser uma pessoa, é merecedora de respeito. O conceito, então, de dignidade da pessoa humana é esse mesmo conceito, só que de uma maneira racionalizada. Né? Então, Kant vai dizer... primeiro, Kant ele explica o que ele entende por dignidade.
E o Kant vai dizer: dignidade é aquilo que não tem preço. Porque aquilo que tem preço pode ser trocado por algo equivalente. As pessoas não têm preço, porque elas não podem ser trocadas. Né? Elas não podem ser trocadas por um equivalente. Quando praticávamos a escravidão, transformávamos aquelas pessoas em meras mercadorias que podiam ser trocadas. Ou seja, você não respeitava a dignidade daquelas pessoas. Dignidade da pessoa humana para Kant, então, é reconhecer este valor intrínseco à pessoa humana, o que estabelece um dever. E este dever é tratar as pessoas e a humanidade como um todo sempre como um fim em si mesmo, jamais como um meio para outros fins. No direito, há muitos comentadores, justamente porque passou a constar das constituições, especialmente pós-Segunda Guerra Mundial, essa disposição. Claro, numa reação muito clara a todas as atrocidades que foram cometidas na Segunda Guerra Mundial, que a gente sabe, especialmente o episódio do Holocausto, né, do lado dos nazistas, onde houve um profundo desprezo pelas vidas humanas, né, que passaram a ser completamente descartadas, como se não tivessem valor algum. Percebam que o nazismo ele nega essa ideia básica de que todas as pessoas são iguais e merecedoras de respeito, para dizer que algumas pessoas são menos pessoas do que as outras, ou melhor, o nazismo entendia que os judeus não eram pessoas, né, e por não serem pessoas, não eram merecedores da proteção jurídica do Estado. Aqui na doutrina nacional, há uma obra específica sobre o tema, que é do professor Ingo Sarlet. É a melhor obra de direito constitucional, ele deixa bem claro, é um livro de dogmática jurídica constitucional, é um livro de direito constitucional, porque uma vez que essa expressão foi parar dentro da Constituição, ela virou um tema jurídico dos mais importantes. O que se estabelece como conclusão, então, desse dispositivo para o direito, para o Estado, para a política? O professor Ingo Sarlet, ele aprofunda muito. Ele tem uma obra inteira dedicada ao tema, mas em síntese a gente percebe que o conceito base continua sendo aquele do grande filósofo Immanuel Kant. Então se percebe o quê? Que ao Estado se impõe o dever de tratar todas as pessoas como um fim em si mesmo, ou seja, o conceito do Ingo Sarlet é a vedação, lembrando, é a proibição, a instrumentalização humana. Eu jamais posso usar as pessoas como instrumento para um outro fim. Eu não posso fazer este uso das pessoas. As pessoas devem ser sempre o fim da atividade estatal. E aí eu chego ao tema que eu queria comentar neste vídeo, que é esta pandemia que estamos vivendo da Covid-19. E a pergunta que eu venho me feito nos últimos anos é: como que este governo tem a cara de pau de se denominar conservador? Isso é uma ofensa aos conservadores, aos cristãos que ele diz representar, porque o valor da vida humana é o valor mais importante do cristianismo. Então qualquer um que se diga conservador, cristão e tem desprezo pela vida humana é no mínimo uma pessoa extremamente contraditória, né? Porque isso definitivamente não é cristianismo. Né? E se a gente for estudar os pensadores conservadores sérios, a gente vai ver que eles têm um profundo respeito pela vida humana. Você jamais vai ver declarações como a gente viu
ao longo da nossa história do deputado Jair Bolsonaro e depois do presidente Jair Bolsonaro, né? É por isso que, por exemplo, os conservadores são contra o aborto, porque eles valorizam a vida humana, entendem que ali existe uma vida humana que merece proteção. Por que no caso de uma pandemia isso seria diferente? Então a gente já tem desde o começo da pandemia declarações extremamente desrespeitosas do presidente da República, né, como só mata velho, né, coisas assim, como se a vida dos idosos fosse menos importante. De novo, dignidade da pessoa humana é reconhecer que toda vida é única e importante. Então não importa se é uma pessoa idosa, se é uma pessoa doente, você tem que ter como fim da atuação estatal todas as pessoas, independente de quem elas sejam. Então é só uma gripezinha, vai matar e daí, né? Ele disse, e daí que vão morrer pessoas, porque não sei qual doença mata mais, porque não sei qual doença mata menos. E eu falo governo, por que eu estou falando o governo e não apenas a figura do Jair Bolsonaro? Porque nessa semana a nossa ministra da Cultura, aquela mesmo que já tinha dito que cultura era o pum do palhaço, ela deu uma entrevista extremamente polêmica na CNN, onde ela deu risada ao falar das mortes ocorridas na ditadura militar, né? Lembrando que o deputado Jair Bolsonaro também já havia dito coisas parecidas, né? Já tem que sair matando, azar se matar alguns inocentes, quando as famílias queriam procurar os corpos dos seus entes queridos falecidos na ditadura militar, ele disse que quem procurava osso era cachorro. E a Regina Duarte disse, e daí, né? A gente morre a toda hora. Gente morre já morreu gente na guerra, no stalinismo, no nazismo. E daí que tá morrendo gente? Fica complicado entender como essas mesmas pessoas fazem tudo usando o nome do cristianismo, que, de novo, é a grande base dessa construção ocidental da ideia de dignidade da pessoa humana. Está lá, é a origem do cristianismo. Está lá na Bíblia, né? Está lá toda essa origem de que todas as pessoas merecem igual respeito. E aí, justamente, quando o Brasil chega a 10 mil mortos pela Covid-19, o presidente anuncia publicamente que vai fazer um churrasco. Os presidentes dos outros poderes constituídos, né, o Congresso Nacional, né, o Poder Judiciário através do Supremo Tribunal Federal, decretaram luto em respeito a essas vidas. O presidente marca um churrasco, não faz declarações de luto, depois foi passear de jet ski. Onde é que está o respeito cristão à vida humana em tempos de Covid-19? Onde está a preocupação com a dignidade da pessoa humana? Será que essas vidas não importam? Será que é correto fazer essas análises como algumas pessoas fazem, de que vidas não é o principal, mas que o principal deve ser a preocupação com a economia? A nossa Constituição deixa bem claro, o primeiro valor a ser protegido é a dignidade da pessoa humana. A economia também, mas não é o primeiro. O primeiro é a vida humana, sobretudo. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like e o seu comentário. Também não se esqueça de se inscrever no canal.